O verdadeiro Lenin, quarta parte. O Exército Vermelho. Podemos presenciar nos livros a afirmação de que o Exército Vermelho era uma tropa de pessoas humildes e ideologicamente engajadas. Um exército de camponeses e operários que lutavam contra os abusos da burguesia. Essa afirmação está bem longe de ser verdade. O Exército Vermelho foi organizado e criado por Leon Trotsky. No entanto, a única coisa que Trotsky poderia fazer bem era falar nas reuniões e matar pessoas inocentes. Todos os outros talentos de Trotsky são, em grande medida, fruto da criação de mitos e da imaginação de seus admiradores. De fato, as grandes vitórias do Exército Vermelho são fruto da experiência dos ex-oficiais czaristas, que ocupavam o comando das tropas. Em 1918, 3/4, ou seja, 76% dos oficiais do Exército Vermelho vieram do Exército Imperial e os cargos de liderança eram compostos quase que exclusivamente por ex-oficiais. Em 1920, as principais fontes de recrutamento do Exército Vermelho eram suboficiais do antigo Exército. Quanto aos operários e camponeses, por causa de políticas como a do comunismo de guerra e do monopólio de cereais, tornaram-se inimigos dos bolcheviques. Também não gostavam da Guarda Vermelha, pois eram eles que requisitavam as colheitas e reprimiam as greves. Como podemos ver no gráfico na tela, os soldados russos também não gostavam de causar sofrimento aos seus conterrâneos. Por isso havia muitos casos de deserção entre os vermelhos. A deserção era em média 20% em algumas regiões, chegando até 90%. Somente nas florestas das províncias centrais percorriam 250 mil desertores armados, que se revoltaram ao serem forçados a torturar e roubar seu próprio povo. Uma brigada de infantaria composta por camponeses de Tula juntaram-se com os rebeldes, fundando a República Popular, sem comunistas, tiroteios e roubos. Em julho de 1920, parte do comandado do Exército Vermelho levantou uma rebelião contra o próprio governo. Como os russos tinham grande resistência em oprimir seu próprio povo, a solução para acabar com as revoltas e as greves foi o Exército Internacionalista, composto por tropas de mercenários estrangeiros. Mas quem são esses internacionalistas valentes que a ferro e fogo marcharam pelas províncias do interior da Rússia, onde nem mesmo os tártaros invasores puseram os pés em tantas cinzas no rico celeiro que era a Rússia? A história de sua criação começa em março de 1917, quando o comando alemão decidiu fornecer assistência militar imediata para estabilizar o poder bolchevista. Para esta finalidade, em abril de 1917,
Com um passaporte falso, chegou a Petrogrado o general alemão Heinrich von Rupert e trouxe uma ordem secreta para utilizar os prisioneiros de guerra alemães e austríacos, armando-os para socorrer os bolcheviques. Estas ordens foram assinadas pelos chefes de Estado-Maior da Alemanha e Áustro-Hungria. Esses documentos foram encontrados pelos norte-americanos nos arquivos alemães após a Segunda Guerra. Mas com certeza eles podem ser encontrados nos arquivos do Comitê Central. Como os alemães se sentiam desconfortáveis com os fuzis russos e outras armas, um navio bolchevique foi para a Alemanha, onde foram entregues 12.000 rifles e milhões de cartuchos de munição alemã. Além de rifles, foram trazidos também 2.000 marinheiros alemães. Em 29 de outubro, Lenin decidiu realizar um desfile de batalhões alemães. De acordo com o plano do líder do proletariado mundial, os internacionalistas tiveram que passar por uma cerimônia militar para tomar consciência que estavam sob o comando de Lenin. Na ocasião, os prisioneiros de guerra gritavam em uma só voz: "Viva o mundo da revolução!" Em alemão, é claro, idioma que Lenin e sua comitiva sabiam muito bem, até melhor do que o russo, mas isso os deixava embaraçados. Os soldados que passavam pelos líderes revolucionários gritavam em uma só voz: "Viva Kaiser Wilhelm!", demonstrando assim o grande abismo ideológico. O Tratado de Brest previa a repatriação de prisioneiros de guerra, mas foi seguido por uma ordem secreta do general von Ludendorff e do comando austro-húngaro para formar tropas em apoio ao governo bolchevique. Os membros da missão alemã de armistício, o general Hoffmann e o coronel Rupert, visitaram vários campos de prisioneiros de guerra, explicando-lhes a tarefa. A oportunidade de servir a pátria e saquear em solo estrangeiro tem inspirado muitos. Os líderes bolcheviques, que sofriam com o colapso total de outras estruturas militares, entusiasmaram-se com a ideia de receber um exército bem treinado e organizado, mais de 300.000 pessoas. Por isso, ninguém poderia fazer qualquer coisa para contrariar esta força militar. As chamadas forças internacionais têm se revelado muito confiáveis. Realizavam prisões em massa nas cidades, supressão de revoltas de camponeses e greve de trabalhadores. Eles formavam as famosas forças especiais, destacamentos para conter deserções do Exército Vermelho e motins da polícia secreta. Ninguém se preocupava com esse grande contingente de estrangeiros no exército do país, nem com questões de soberania nacional. Naqueles anos, nada disso era segredo. Soldados alemães e oficiais de folga andavam por Petrogrado e Moscou, e jornais oficiais alemães eram publicados. O general alemão Kirchbach, dando uma entrevista a um jornal, recebeu a seguinte pergunta: "É possível a ocupação alemã de Petrogrado e Moscou?" Com toda a franqueza, ele respondeu: "Sim, se houver uma ameaça ao regime bolchevique." Os soldados internacionalistas numericamente extrapolaram as forças estipuladas pelo Tratado de Brest. Eram aproximadamente 280.000 pessoas agrupadas em 43 pelotões de infantaria e cavalaria, 7 divisões de artilharia com 108 canhões pesados.
2.000 marinheiros tiveram de assumir o controle da ex-marinha russa. Um almirante alemão liderou a frota russa, colocando Lenin em uma posição de completa submissão aos seus senhores. A região de Odessa e as zonas circundantes eram controladas por um general austríaco. Os exércitos de Kiev estavam sob o comando de 2 generais alemães, que assumiriam o comando geral de todas as forças de ocupação, em uma grande área que abrangia toda a Ucrânia, Crimeia, região do Don, partes do sul da Bielorrússia e costa da Geórgia, ao norte de Minsk, Riga, Revel e Vyborg. Em 25 de maio de 1918, os alemães trouxeram 3.000 soldados. Nas aldeias havia requisições sem qualquer pagamento para o pão, gado, etc. A insatisfação com os bolcheviques se transformaram em levantes armados nas aldeias e nas cidades, incluindo Petrogrado e Moscou. Essas insurreições foram reprimidas não tanto pelos bolcheviques russos, mas principalmente pela força estrangeira. Os fuzileiros vermelhos da Letônia, os internacionalistas húngaros e austríacos e os mercenários chineses. Sob um cordão de proteção das baionetas alemãs, foi dada a Lenin a liberdade de ações nos territórios insurgentes. Após a supressão da primeira grande revolta camponesa na província de Yaroslav, os alemães aumentaram seu comando em todas as províncias da Rússia soviética. A guerra continuou a assolar a Rússia, ditando suas táticas de requisição. As guarnições internacionais começaram a fazer incursões nas aldeias, saques e matavam camponeses ao seu exclusivo critério. Roubavam as colheitas, queimavam as aldeias, assassinavam as pessoas. Os estrangeiros internacionalistas eram responsáveis pela maioria de todas as execuções. Por exemplo, em Sevastopol, em apenas uma semana foi publicada uma lista com 8.364 execuções. Nas ruas haviam cadáveres de oficiais, soldados e civis pendurados. Eles foram presos e imediatamente executados sem julgamento. Para os enforcamentos foram usados pilares, árvores, até mesmo monumentos. Esses cenários foram criados pelos internacionalistas, comandados por Boehmer, um ex-oficial do exército do Kaiser. Boehmer assinou ordens para a execução de 23 enfermeiros e 18 funcionários da Cruz Vermelha Internacional, por abrigar oficiais inimigos. No entanto, o trabalho sujo dos alemães não era gratuito. A violência do exército internacionalista tinha um alto preço. Até 31 de julho de 1918, os alemães tomaram das áreas ocupadas 60 milhões de libras de grãos e seus derivados, forragem e de sementes oleaginosas, 500 milhões de ovos, 2,75 milhões de quilos de bovinos vivos, 500 mil de quilos de batatas e legumes. Além disso, driblando o bloqueio inglês ao Reich, foi enviado 3,5 milhões de toneladas de minério de ferro, 42 milhões de toneladas de minério de manganês e 300 vagões mensais de madeira.
Foram exportados até mesmo trapos e sucata. Por causa do bloqueio de guerra, a exportação de alimentos foi fortemente cortada. O comércio exterior russo sofreu um terrível golpe. As exportações caíram 98%. Os produtos destinados à exportação foram acumulados em armazéns durante 3 anos. Agora, esses armazéns foram capturados pelos alemães e os bolcheviques. O que era apreendido no território fluía para a Alemanha. No entanto, o saque alemão tomou tão grandes dimensões que o governo perdeu o controle. Alimentos ocasionalmente não eram contabilizados. Muitas vezes estragavam por não estarem bem armazenados. Mesmo assim, os armazéns continuaram sendo descarregados e enviados para a Alemanha. Em novembro de 1918, foi desviado 2 milhões de toneladas de açúcar, 9.132 vagões de pão, 841 vagões de madeira, 2 milhões de libras de linho, 1.218 vagões de carne, 294 vagões de peles e outros. Em agradecimento, os alemães abriram o caminho para um exército internacional no Don, para o extermínio dos cossacos. Na Sibéria, foram criadas diversas organizações clandestinas nas cidades. Em Minsk, os trabalhadores se revoltaram e entraram em greve. Logo, os manifestantes, junto às suas famílias, foram fuzilados pelos internacionalistas. E quando os alemães foram para a Ucrânia, organizou-se um verdadeiro genocídio. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.